Olá, estamos no ar com mais um Adenop TV. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Adenop TV. É uma honra tê-los conosco aqui neste canal, neste horário. E já queremos iniciar com a bela entrevista com o pastor Jorvali, ele que é presidente do Conselho de Educação Religiosa da Cadeieso. Confira. Boa tarde, povo de Deus. Estamos em mais um quadro Adenop TV Entrevista. E hoje temos a honra de entrevistar o nosso pastor, amigo e companheiro de ministério, pastor Jorvali da Silva, pastor presidente do Conselho de Educação da Convenção Cadeieso. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, nobre pastor Joelson. Amém? É uma honra tê-lo aqui conosco em nosso programa e é uma satisfação enorme, sabendo o Senhor da sua competência, de sua liderança e da sua visão no meio da educação no reino de Deus. Pastor, conta um pouco para nós essa visão, sendo o Senhor como presidente da educação da nossa Convenção Cadeieso. Note bem, pastor Joelson, o Conselho de Educação Religiosa da Cadeieso é exatamente aquele conselho que visa a divulgação da cultura teológica, tanto nos seminários, que são reconhecidos pela nossa convenção, e tanto na área de ensino religioso, no que se tange à divulgação de escolas bíblicas, que visamos tanto nas nossas AGOs como nas nossas EBOs. Por exemplo, nós estamos agora na 8ª EBO, que vai ser realizada na Assembleia de Deus em Belo Aurora, cujo pastor presidente é exatamente o pastor Adão Carlos de Oliveira. Esse é um dos projetos do nosso Conselho de Educação. Pois bem, pastor, sabemos a importância do ensino em nossas igrejas e é tão valioso e tão precioso para fundamento não só da igreja, mas também no nível espiritual. Qual a visão do Senhor hoje, uma igreja sem base de ensino, sem uma base de uma palavra sustentável? Porque muitas das vezes tem igrejas por aí que começam numa base sem ser a palavra de Deus como prioridade. E como sendo o Senhor presidente de educação, de ensino, como o Senhor vê essa empreitada que várias igrejas têm feito por aí? Note bem, a falta de cultura teológica, ela nos traz alguns transtornos na área da administração da igreja, normalmente na área eclesiástica, porque é necessário que o ministro esteja alicerçado nas doutrinas fundamentais da fé cristã para que ele possa conduzir o seu rebanho e o mesmo ter uma estrutura e ter uma base de conhecimentos bíblicos. Porque o que norteia a igreja do Senhor Jesus Cristo é exatamente a palavra de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele enfatizou da Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, onde ele enfatizou exatamente isso, que ele deu uns para evangelista, uns para apóstolo, outros para pastores e outros para mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Logo, se nós tivermos um movimento religioso que não tem estrutura teológica, é simplesmente um movimento e nada mais. É verdade, pastor. E dentro dessa visão, o senhor acredita que nós estamos vivendo uma escassez de busca, de leitura, de visão na questão tanto teológica como a visão de crescimento? Porque hoje em dia sabemos que tem muitas pessoas que não gostam mais de ler. As pessoas não buscam mais ler. As pessoas hoje olham na internet, clicam no Google e está ali a situação e acabou. Sabemos que é um meio de pesquisa, mas aquela questão de busca, de interesse, né, voltado para o seu ministério. O senhor, o que o senhor acha dessa questão? Nós estamos em escassez mesmo ou nós temos ainda valores que estão ainda buscando com veemência? Na verdade, a gente não pode generalizar, isso é a grande verdade. Não obstante, a
que para pertencer a uma igreja, temos que conhecer primeiro a sua raiz histórica, tá? E depois a sua estrutura teológica. Isto porque os movimentos que surgem nos dias modernos geralmente são de pessoas despreparadas, desqualificadas, sem conhecimento de cunho teológico e também sem conhecimento de cultura secular. Bem, aí nós vamos ter exatamente um movimento e não uma igreja. E quando se tem um movimento, esse movimento ele não dá sustentabilidade, porque falta a essência, que são exatamente os pilares da fé cristã, que é a cultura teológica que o ministro precisa de ter para conduzir o seu rebanho. Caso isso não haja, é somente um movimento e que não chega a lugar nenhum. E justamente isso, né? Sabemos uma vez mais que isso é uma pessoa, né? Um líder, vamos colocar hoje, um líder, sendo ele pastor, sobre uma direção de igreja, ou direção de rebanho, ou um liderando algo, ele tem que ter uma base. Isso é fundamental para aquilo que ele vai ensinar. E hoje, pela visão do Senhor hoje, líderes eficazes que buscam veemente para que possa ter um resultado bom, para que possa ter um resultado pela sua igreja. Tem líderes que nós encontramos por aí, que vimos por aí e observamos, que não busca, que não tem aquela visão da própria igreja, mas são ditadores, né? Começa aquela questão de predominar do que eu acho, do que eu tenho que fazer, porque isso seria muito bem uma falta de base, até mesmo de educação, de ensino, né, pastor? Muito bem, as nossas igrejas hoje já não aceitam mais esse tipo de liderança. Isso porque na igreja que eu sou pastor, Assembleia de Deus, da cidade de Anchieta, litoral sul capixaba, os membros da nossa igreja, na sua maioria, eles têm mais de uma faculdade. E entre essas faculdades que eles também têm faculdade teológica. Significa que hoje o rebanho, para ser orientado, ele tem que ser pautado e norteado na santa palavra de Deus, porque ela é irrefutável. Então, na minha ótica, eu penso e acredito estar certo no que penso, é que para o indivíduo exercer uma função de ministro, que hoje na nossa denominação, essa classe de ministro se compreende evangelista e pastor, ele precisa ter uma faculdade teológica. Ele precisa passar pelos corredores de uma faculdade, ter uma formação teológica, ter uma boa biblioteca e ter muito cuidado com o que ele vai pesquisar na internet, tá? Porque tem muitos comentários que também não têm respaldo bíblico. Pode até ter beleza, mas conteúdo não tem base nenhuma, né? Estrutura não, tá? Então é necessário que o ministro do Evangelho, o evangelista, o pastor, que inclusive está presidindo o campo, ele precisa ter exatamente conhecimento teológico para que ele possa conduzir a igreja dentro dos parâmetros divinos. Porque senão fica uma coisa difícil, né, pastor? A pessoa, ele não tem aquela base teológica, não tem uma base de ensino, mas quer predominar pela sua força, pelo que ele acha que deve ser certo, e não é assim. A gente não vive mais de achismo, a gente vive de realidade. É verdade. Por que a gente não vive de achismo? Como eu disse, a nossa juventude hoje estão dentro dos seminários. E o ministro ali no Daniel Berg, no Adquiri, às quartas-feiras, a minha sala tem 30 alunos. E a sua maioria são jovens. Imagine esses jovens na liderança de um pastor que não tem conhecimento. Então veja bem, é evidente que Deus chama, mas quando Ele chama, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele envia. E quando Ele envia, Ele cuida. Agora, a verdade é que tem muitas pessoas se intitulando. E aí é que mora o perigo, tá? Aí é que mora o perigo e o campo das heresias e das ideologias que não leva a lugar nenhum. E é verdade. Então, pastor, com certeza esse crescimento, né, de jovens, pelo ensino, pela busca, por desenvolver até mesmo para a questão teológica ou de crescimento de sua igreja, que eu vejo por aí realmente
é que muitos jovens têm se dedicado na visão teológica e tendo uma busca. E também no meio das mulheres também. Com certeza. Eu vi uma época que era escassa essa situação. Hoje as mulheres frequentam. E o senhor, como o senhor é professor também teológico, o senhor tem visto isso, pastor? Tenho, inclusive, na igreja que sou pastor, entendeu? Nós temos algumas jovens e algumas irmãs que são verdadeiras conhecedoras da palavra de Deus, ministram estudos, ministram com propriedade e pregam com propriedade. Veja bem, porque na nossa igreja, por exemplo, entendeu? Nós temos um sistema de ensino fundamentado na palavra, a partir da nossa escola dominical e do nosso chamado culto de doutrina, onde nós ministramos, ensinamos e orientamos. E também temos um seminário na nossa própria igreja, e preparamos as pessoas. Essas pessoas que são alunos da EBD, essas pessoas que frequentam os cultos de ensino e normalmente que estão dentro dos seminários, facilmente eles não são levados por vento nenhum de doutrina. É verdade. Eles estão estruturados. E eu até quero deixar aqui uma palavra parabenizando o pastor Oscar Domingo Moura, que é o nosso respeitoso presidente da CABES, por ele ter aberto este leque do Conselho de Educação, onde nós estamos exatamente trabalhando no sentido de melhorar a nossa cultura teológica. Por exemplo, todas as nossas AGOs, nós temos a média de 3 palestrantes pela manhã, ou seja, 3 palestrantes, um de manhã, o outro à tarde e outro à noite, que são verdadeiros homens que são dotados de conhecimentos bíblicos. E é verdade, né, pastor? Isso é muito importante, como o senhor falou. E também de suma importância na questão também de escola bíblica. Eu cresci, nessa questão, dentro da igreja, viabilizando a questão de nós estarmos junto à escola dominical. Quer ser um ombreiro valorizado, quer um crescimento espiritual, quer um crescimento pela palavra, temos que estar na escola bíblica dominical. Eu até acho que a nossa escola dominical é um dos melhores seminários que nós temos nas nossas igrejas. É verdade. Porque são revistas trimestrais onde a gente aborda e estuda um tema e cujo tema vem trazer para nós um conhecimento ou de assuntos atuais, ou de epístolas, ou de profetas maiores ou menores, enfim, vem trazendo uma visão bíblica para os nossos alunos. E eu vi muitas pessoas saindo da escola dominical, não só saindo, cada vez mais nós vamos aprendendo, vamos crescendo. Eu comecei como aluno, por bastante tempo como aluno, hoje a gente lecionamos, mas também somos alunos, E eu tenho uma frase que eu digo: quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Com certeza, não tem como. É necessário aprender para depois ensinar, entendeu? E quando isso acontece, com certeza nós vamos ter obreiros bem informados e igreja estruturada. Com certeza. Pastor, o que o senhor eu queria que o senhor deixasse uma palavra de conforto, agora rápido e objetivo para o nosso telespectador que está em casa, agora nos assistindo e vendo nessa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra agora para ele nesse exato momento. Bem, sendo sucinto, eu gostaria de enfatizar aqui o capítulo 16 do Evangelho que escreveu o evangelista Mateus e o versículo de número 18, quando Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Temos nesse texto que o Senhor Jesus Cristo, ele é exatamente o fundamento da igreja. Quando o apóstolo disse que ele era o Filho de Deus, Jesus disse assim: também eu te digo que tu és Pedro. Então aqui o Senhor Jesus estava enfatizando que Pedro era uma pedra pequena, que poderia ser pega na mão e até mesmo atirada ao longe. E ele disse: sobre a sua confissão eu vou edificar a minha igreja. Logo, a igreja está fundamentada e edificada sobre o fundamento chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero salientar aqui que tem só duas coisas que Deus pôs a mão para abençoar deste mundo. A primeira coisa que Deus estendeu as mãos para abençoar foi exatamente a família. A família é uma instituição divina e, como instituição divina, ela é a célula máter da sociedade. É bom saber que a igreja é a segunda
situação que ele estendeu as mãos para abençoar. Veja bem, a igreja, ela tem a cobertura e a proteção do Eterno, do Todo-Poderoso. Ela aparece na Bíblia como noiva, ela aparece como lavoura, ela aparece como edifício. São variados os símbolos da igreja. E a igreja é exatamente o referencial que existe na face da terra, que liga exatamente o homem a Deus, o pecador a Deus. Por quê? O papel da igreja é difundir o Evangelho, é pregar o Evangelho. E o seu fundador, que é o Senhor Jesus Cristo, disse assim: vinde a mim, os cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A partir do encontro com Jesus, torna-se membro da igreja. E se tornando-se membro da igreja, tornou-se exatamente a noiva do Cordeiro. Resta agora o momento em que o mundo será impactado, ser tomado de surpresa quando esta igreja subir às alturas, aos ares, ao encontrar o Senhor e estar com Ele ali para sempre. Esta é a palavra que eu gostaria de deixar neste conceituado programa. Obrigado ao pastor Dionísio e ao irmão Joelso, que nos deu o privilégio de estarmos aqui neste programa. Amém. Eu quero agradecer você, telespectador, que esteve conosco nesse exato momento, nos assistindo. E eu tenho certeza que Deus abençoou a sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua casa. Procura uma igreja, procura uma escola dominical, procura um centro teológico. Deus vai abençoar a sua vida, a sua família e estruturar você a cada vez mais no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Confira agora uma mensagem da parte do Senhor Jesus com o pastor Edson Moura. Eu tenho certeza que essa mensagem irá tocar o teu coração, irá impactar a sua vida neste momento. Boa tarde, telespectadores. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, o verso 9 e 10. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos céus e na terra e debaixo da terra. Essa palavra que lemos nos remete para um futuro bem próximo de nós e também para o passado ao mesmo tempo. O interessante é que a história ela nos fala de nomes que marcaram a sua época, né? Nomes, por exemplo, como do rei Senaqueribe, que ao citar apenas o seu nome, né, nações se tremiam ou estremeciam. Nomes, por exemplo, como de Salomão, que até nos ienes da África ouviram falar. Nomes que colocaram respeito, nomes que exigiam respeito das pessoas que ouviam. Também, por que não dizer, né, do presidente dos Estados Unidos? Toda vez que os Estados Unidos se aproxima da sua eleição, as notícias, os noticiários do mundo inteiro começam a questionar: quem será o homem mais poderoso do mundo? Quem será o homem que vai governar a nação americana? Por que não dizer também do Papa, né? É um nome que marca a história. Mas o interessante é que nós não podemos deixar de mencionar também na nossa história, como atores de futebol, atores de televisão, artistas de cinema, atores de novela e outros astros, né, do mundo que chamam a atenção apenas pelo seu nome. O que não dizer de Ronaldo Fenômeno, o que não dizer de Roberto Carlos, o que não dizer da Xuxa, o que não dizer, né, de Tarcísio Meira, o que não dizer de Barack Obama, o que não dizer de Saddam Hussein, tantos outros que citar o seu nome nos remete para uma história, nos remete para algum lugar, nos remete para cima, nos remete para baixo. Mas o certo é que nesta tarde, eu quero te falar de um único nome que se chama Jesus. Este nome que a Bíblia registra, que este nome que salva, este nome que cura, este nome que transforma, este nome que muda a vida. É certo de que o nome de Jesus é um nome poderoso, o nome que está acima de todos os nomes.
É por isso que li esse texto, caro ouvinte. É por isso que li esse texto, telespectadores. Porque o nome de Jesus, esse doce nome, é um nome que transforma, um nome que muda a história. Quantas pessoas foram mudadas, quantas vidas foram transformadas, né, através do nome sacrossanto de Jesus Cristo. Quantas vidas foram impactadas depois de ouvir o nome de Jesus. Mas o certo é que virá um tempo que a Bíblia registra que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, ou seja, Barack Obama vai ter que se dobrar diante de Jesus, a Xuxa vai ter que se dobrar diante de Jesus, Ronaldo Fenômeno vai ter que se dobrar diante de Jesus, Roberto Carlos terá que se dobrar diante de Jesus, Pelé terá que se dobrar diante de Jesus, todos os homens, raça, tribos e nações terão que se dobrar diante de Jesus Cristo. O interessante é que sempre que falo do nome de Jesus, me vem a lembrança, um hino que minha mãe costumava cantar. Doce, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E é claro que Jesus deixou uma palavra certa vez que nos faz acalmar, nos faz repousar em segurança. No capítulo de João, no livro de João, o capítulo 14, o verso 1 em diante diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está interessado em sua vida. Ele deu a vida na cruz do Calvário em perdão dos seus pecados, para a transformação da sua vida, para a transformação da sua história. Jesus, ele está interessado em mudar a sua história, mudar a sua história de vida, mudar o seu rumo, mudar o seu alvo, te dar uma nova direção, um novo estilo de vida. E foi na cruz do Calvário que isso começou, aonde Jesus subiu até o Gólgota, morreu de braços abertos, dizendo que tudo está consumado. Quando ele diz que tudo está consumado, ele diz que tudo está feito, Edson, por você, tudo está feito, João, por você, tudo está feito, Maria, por você, tudo está feito pela humanidade. Não há nada que possa fazer para o homem ser salvo, basta apenas crer, como aquele carcereiro que perguntou a Paulo na prisão: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo imediatamente responde: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor, basta crer. Não há nada mais que possa ser feito para o homem se salvar. Apenas crer que Ele é poderoso para transformar a sua história, para mudar a sua vida, para dar um novo rumo na sua história. Jesus Cristo, este nome, todos se dobrarão diante dele. Todos dirão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero deixar aqui esta palavra e dizer que Jesus, ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para transformar a sua história. Ele tem poder para mudar aquilo que está fora do lugar, aquilo que está errado, ele vai acertar, aquilo que está acima, ele vai descer, aquilo que está abaixo vai subir, ele vai centralizar e vai te guiar para os pastos verdejantes. Uma promessa dele para você: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar profundamente em seu coração e que esta palavra vá de encontro à sua vida e você creia que Jesus Cristo é o Senhor. Neste momento eu quero orar pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, você que me assiste nesse momento, qual é a intempérie que tem invadido a sua vida, a dificuldade que tem te assolado, as angústias que tem te afligido. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Ore comigo neste momento. Poderoso Deus, graça te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar para esta vida que está me ouvindo, de falar para esta família, para este casal, para este filho, para esta mãe, para este avô, para este tio, para este irmão. Senhor, queremos te pedir neste momento, Pai, que as tuas poderosas bênçãos
venha recair sobre este lar, sobre esta vida que me ouve neste momento. Aquela pessoa que foi embora possa voltar, aqueles que estão enfermos possa ser curado, aqueles que estão oprimidos possa ser liberto. Senhor, que a tua mão amiga possa guiar esta pessoa sem direção. Ó, que o Senhor possa ser o porto seguro para esta vida, que o Senhor possa, ó Deus, ser o baluarte, ser, Senhor, o alento para o afligido, seja o bálsamo, Senhor, para o aflito. Pai querido, seja com esta vida, seja com cada um, Senhor, que está me ouvindo neste momento. Pai querido, para esta mãe desesperada, que o Senhor seja o alento para ela, para esse pai que está angustiado, estenda as tuas mãos na direção dele. Senhor, seja com cada um, com este pastor, Senhor, que pede pela sua igreja. Pai querido, por esta mãe que pede pelos seus filhos, por este pai, Senhor, em desalento, preocupado, Senhor, com as dívidas, preocupado com as mazelas da vida que invade o seu lar. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor desta casa, que o Senhor possa, Senhor, direcionar, dê, Senhor, uma direção, aponte o norte, aponta, Senhor, uma solução, Senhor, para estas vidas. Pai querido, certo de que o Senhor é poderoso para continuar abençoando, ó Deus. Ó Pai querido, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ainda nessa tarde, iremos assistir a um belo clipe musical. Eu espero que você realmente assista e seja impactado por este belo louvor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. E é isso. Encerramos mais uma D9 TV e eu espero que tenham gostado. E eu os convido a estar conosco novamente na semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Até lá!